Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Bom, mas cara, conta mais aí sobre a sua vida de estudos. Primeiro, você se formou em neurologia, é isso? É, a gente se forma em medicina, né? Pode crer. Aí me formei em medicina, depois que você se forma, você escolhe uma especialidade. Quantos você tem? Tenho 34. Ah. Me formei lá no Rio de Janeiro e saí de lá... Pra curtir canabinoide, tu se formou na UFRJ. Não, me formei na Gama Filho, cara. Ah, tá. Formei na Gama Pô, Filho. acabou a faculdade Gama Filho, cara. Acabou, cara. É. Fiquei mal sentido. Foi a última turma, foi o Rapa de Tacho. É? Aham. Caralho. É, eu me formei numa universidade do mesmo grupo, na Universidade. E acabou essa porra, em 2010, eu acho. Não, 2011, um bagulho assim. Mas por que você foi pra medicina? Cara, eu fazia engenharia mecânica antes, nada a ver. Aí uma aula de cálculo 2, olhei assim aquela derivada, eu falei, caralho, isso não dá pra mim não. Não dá pra mim, eu era bom em matemática, né? Mas quando eu li aquilo eu me senti um ignorante total. E aí saí no meio da aula, saí decidido que ia mudar, né? E eu tinha muito a questão de entender por que as pessoas adoeciam. Né? Se é realmente essa história de bactéria, de vírus que falam, ou se tem mais coisa por aí, né? E a ideia é essa, foi ingressar no curso para poder entender isso, sair do curso sem entender e procurei entender... É difícil entender isso, né? Também se você conseguir realmente descobrir, decifrar esse código aí, você vai ser o House. É, mas Dr. na real, House. parece que a medicina na real não está muito interessada em entender isso, né? Entendi. A medicina está mais interessada em vender soluções, em vender um produto. Em remédios, aqui você tem que tomar mensalmente várias pílulas pra ser Exato. mais rentável. Então é muito melhor você vender um produto do que você curar de fato aquela patologia, né? Então... Pô, e você é médico, você tá falando isso? Você é papo de cara que não é médico falando. Tipo, eu falo essas porra, tá ligado? A medicina hoje ela é muito pouco resolutiva e muito medicalizadora, né? Então, isso me deixou muito mal durante a faculdade, para falar bem a real. Porque eu não estava vendo o que eu fui procurar, né? Claro que você tem algumas explicações e tal, mas para mim não estava sendo suficiente. E aí eu comecei a estudar outros sistemas médicos, né? O sistema indiano, o sistema chinês, que começa a aprofundar um pouco mais essas questões. Dizem que na China é milenar, né? O sistema de saúde lá, né? Sim. O sistema de saúde da China assim, o sistema oriental como um todo, ele é bem diferente do nosso, né? Ocidental aqui. Como que é lá? Eles são muito pautados no entendimento realmente daquela pessoa, do indivíduo, né? E aí fazer fórmulas magistrais, fazer um tratamento personalizado para aquela pessoa. Que é o diferente da gente aqui, que é uma coisa meio padronizada, meio estandarizada. Então é o mesmo remédio para todo mundo. Se você tem essa doença, é esse remédio. Então isso não acontece lá, né? Isso, às vezes você tem duas pessoas que têm a mesma doença e dois remédios diferentes, entendeu? Então esse sistema me traz mais entendimento realmente, né? Por que a pessoa está adoecendo e tal. Então, É mais personalizado. Por mais que eu não tenha essa formação, foi o sistema que eu entendi, que eu busquei para poder ampliar Na Índia é assim também? meu horizonte. Na Índia também. Entendi. É tudo Medicina mais indiana é a mais asiática antiga. lá. É a mais antiga de todas, né? Eles se parecem muito, mas tem diferenças. A medicina indiana, a medicina chinesa, elas têm diferenças. E aí, nessa, né, estudando muito disso daí, eu vi que eles usavam muitas plantas, né? Muita natureza como um todo, não só as plantas, minerais, enfim. E aí, saí, assim, tava um pouco desiludido, né, na medicina. E aí, fui fazer alguns cursos, tipo de imersão espiritual lá no sul da Bahia, um lugar lá chamado Piracanga, muito legal. Que tipo de imersão espiritual? Cara, nada de ganja, nada de maconha, se é isso que você tá pensando. Não é isso que eu tô Eu tava pensando em meditação, na real. Eu também, eu tava pensando num Tu que tá com a mente tambor. poluída aí, cara. Você quer beber alguma coisa? Um hidromel? Quer experimentar um hidromel? Não, É o que? Isso é cachaça? Não, é um vinhozinho de mel. não. Não, eu não vou tomar não, só pra ele. Tá. Você quer? Por que coisa? É bom, é Não, da É casa. bom pra aqui. caralho, é bom pra caralho. O problema é que Bota a lá, desculpa né, do velho? Monark é o convidado tá bebendo, vou beber também. Não. Mas você curte beber uma coisinha? Não, pode ser. Eu vou tranquilo. pôr aqui pra ver. Tá. Aí é isso. Mas pera aí, porra, calma aí. Tu Não, foi fazer de o quê? boa. Tu foi fazer o que lá no... Bom, lá em Piracanga é uma ecovila, né? Uma ecovila com várias aulas, palestras, cursos dessa questão de autoconhecimento, relação com a natureza e tal.
E você tem vários processos lá que você faz em depurativos de ficar assim, um jejum um pouco mais prolongado, alimentação de sucos e tal. E, segundo eles, né, quando você tem menos alimentos na barriga, você consegue ter mais energia na mente, pensar melhor os seus caminhos e tudo mais. E aí, numa dessas meditações lá, transcendentais eu lembro que era a meditação do próximo passo, né? A gente meditou. Eu não consigo meditar tão bem assim, mas eu tento, me esforço. E aí, nessas meditações, lá no final, aí o instrutor lá falou, agora vocês vão visualizar qual é o próximo passo de vocês, né? O que vocês vão fazer agora? E aí, nessa, me veio bem claro, assim, uma florestona. Uma selva amazônica mesmo. E aí, na época, eu tava namorando essa possibilidade de eu ir lá pro exército. Era uma possibilidade real, né? Para um recém-formado, assim, eles pagavam uma grana a mais, ninguém quer ir. Né? Aí eu fui lá e voluntariei. Foi bem diferente do que eu me programei, né? Porque o exército, ele não tava nem aí para as plantas. Assim, para fitoterapia, para a questão dos índios, dos xamãs, dos pajés, que era quem eu queria conhecer de fato, né? E aí... Mas tu chegou... Então tu foi militar ou tu foi? Aí saí de lá decidido que eu ia fazer isso. Que eu precisava ter uma experiência na floresta, que eu precisava ter uma imersão mais próxima realmente dessa cultura, porque quem entende de planta é índio. Quem entende de planta é quem tem experiência com as plantas, né? Então é quem mora com as plantas, é quem sabe identificar. Então todo esse processo de entendimento da planta na medicina, ela partiu de uma coisa de tentativa e erro, né? De uma coisa meio... cultural mesmo, né? Então a gente pegou algumas plantas da cultura, que a própria cultura utilizava, e começou a trazer, estudar, pesquisar, e viu que tinha componentes que realmente serviam para mais variadas patologias. Então foi assim que a fitoterapia veio para o mundo da ciência. E aí tu foi parado, teve que fazer prova pro exército? Não, o exército lá ninguém quer, como eu te falei, né? Porque é muito longe, é bem afastado mesmo. Aí tu virou um copão assim mesmo, cara, esse sagrado. Aí então tu ficou tenente ali do QCO. Aí fui lá e aí fiquei servindo 1 ano, né, na fronteira lá no Acre. E aí fui com essa ideia de pedir para ir para as aldeias indígenas para poder trocar uma ideia com a galera, mas aí o exército não apoiava muito, tive um comandante que não entrou muito na minha linha, me prendeu algumas vezes. Caralho. E aí... Prendeu? Pô, porque tu queria fazer os bagulho? Não, pô, acho que porque eu não me encaixei mesmo naquela coisa do militar, né? De ter um burrão mandando em você. Você não precisa muito de cérebro, você só precisa de medula. Desculpa se não, tô ofendendo alguém, mas é muito você corresponder às ordens, entende? Você não tem que pensar, você não tem que discutir nada, assim, senhor e não senhor. Então, era muito isso na minha cabeça, entendeu? Não tem que ponderar, não pondera, assim, senhor, não senhor. Então... eu entendo que a disciplina é importante, a hierarquia em alguns casos é importante, mas, né, o livre pensar é muito mais importante, na minha opinião, para construir alguma coisa de verdade, nova, né? Então, eu não tinha isso lá. Então, eu bati muito de frente, né, água mole, pedra dura. E aí, tive algumas repreensões, né, punições disciplinares. E aí, depois de algumas punições disciplinares que eles viram que não estava resolvendo, eles... te detonaram. Decidiram me encarcerar lá. Fiquei 3 dias preso. Caralho. Mas, enfim, foi bom assim para um autoconhecimento mesmo.